cores vivas. 11 de março de 2020. Daniel era mais uma dentre inúmeras pessoas que assistiram estarrecidas o anúncio de uma pandemia mundial pelas autoridades sanitárias. Inicialmente incrédulo, Daniel duvidava que o vírus fosse capaz de lhe alcançar. A princípio, tudo não passava de um grande alarde, de um problema a ser resolvido do outro lado do mundo e que seria rapidamente contido em pleno século XXI. Porém, o que o jovem designer gráfico não contava é que a mesma tecnologia em que estava acostumado a confiar suas expectativas e esperanças foi a grande responsável pela velocidade com que o vírus se espalhou. E em poucos dias, chegou às ruas de sua cidade. Um vírus globalizado, que ironicamente acabaria por lhe confinar em seu apartamento. Rapidamente a rotina de Daniel foi drasticamente afetada. Sua esposa, Sarah, era infectologista no maior hospital da região, o qual recebeu os primeiros pacientes contaminados, e que testemunhou em primeira mão o potencial nefasto do vírus. Tão logo os leitos e medicamentos começaram a faltar e os óbitos a aumentar. Sarah rapidamente se viu envolvida numa matemática macabra, ao ser obrigada a decidir quais pacientes fariam uso dos poucos ventiladores pulmonares disponíveis e quais teriam que aguardar enquanto viviam o pesadelo lúcido daqueles cujo simples ato de respirar se tornava uma batalha cada vez mais árdua. Mas, mais do que a sensação de ter se tornado uma verdadeira agente da morte ao decidir o destino de dezenas de pacientes, o que realmente afligia Sarah era o fato dela mesma estar constantemente à mercê do vírus. A possibilidade real de vir a ocupar o lugar de seus pacientes era o que realmente a perturbava. Sarah se imaginava constantemente com um tubo atravessando sua traqueia, deitada numa maca de barriga para baixo de forma incômoda e sujeita à incerteza do despertar pós-sedação. Tudo isso a levou a um quadro grave de ansiedade que culminou num violento ataque de pânico, que resultou em seu afastamento do hospital justo quando seus conhecimentos mais se faziam necessários. Por sorte, os tios de Daniel possuíam um sítio numa região tão erma que sequer tinha acesso à internet ou a um sinal de celular decente. O lugar ideal para desconectar alguém com ansiedade e a afastar de seus gatilhos. Os tios de Daniel eram idosos e haviam se isolado no sítio em função da pandemia, tendo se prontificado a cuidarem de Sarah até que ela se recuperasse. Infelizmente, Daniel não poderia acompanhar a esposa, uma vez que deixar seus clientes na mão já não era mais uma opção. Agora que ela havia deixado o emprego, Daniel teria que ficar para trás, sozinho e sufocado, em meio ao que parecia ser um apocalipse pandêmico. Afinal de contas, alguém tinha que custear todos os financiamentos que o casal havia assumido recentemente. Os primeiros dias foram os mais difíceis para Daniel. Sem Sarah para dividir as tarefas domésticas, seu tempo livre para se dedicar a seus pequenos lazeres diminuiu consideravelmente. Muitos desses hábitos praticamente findaram após um curto interstício, quando ainda pairava no ar a dúvida se a pandemia tardaria a cessar ou não. Dúvida que foi rapidamente esclarecida diante do quadro de incerteza das autoridades sanitárias. Sua vida social se resumiu às redes sociais e contatos de trabalho, sendo que, ao mesmo tempo em que a internet servia como uma válvula de escape para a clausura, ela também alimentava o pânico com notícias que se engravam entre fato e ficção. Daniel já não sabia mais no que confiar ou acreditar, e toda vez que se via forçado a sair de casa, era como se estivesse indo à guerra, sempre com muita pressa, e fazendo o mínimo possível de contato para evitar qualquer risco de contaminação. E quando chegava em casa, submetia todos os produtos que trazia da rua a um verdadeiro processo de descontaminação, como se estivesse voltando de um pequeno desastre nuclear. Seu temor era tamanho que não era raro machucar suas mãos de tanto esfregá-las com sabão. Por vezes se via instintivamente cheirando o pano que usava para desinfetar os produtos, como se o forte aroma do álcool o protegesse ou fosse capaz de matar o vírus caso estivesse contaminado. Mas nessas saídas ao mundo pandêmico, o que mais mexia com Daniel era o clima nostálgico que as ruas e praças vazias invocavam. Lembranças de um tempo que parecia distante, em que as cores eram mais vivas e o silêncio não imperava. Um tempo em que todo o colorido de sua vida não havia se perdido e sido substituído por uma aquarela de tons de cinza. Porém, foi justamente esse sentimento de desolação que fez com que, durante uma de suas conversas telefônicas semanais com Sarah, ele mudasse seu modo de lidar com a pandemia. Se o mundo está cinza e lúgubre,
Pinte-o com as cores mais vivas que puder imaginar. Crie seu próprio paraíso para onde escapar. Foram as palavras de Sara, profunda conhecedora de seu ser, que fizeram com que Daniel retomasse um velho hábito há muito esquecido nesses tempos em que sua arte havia se tornado digital para atender à velocidade caótica de um mundo conectado em tempo integral. Pintura em tela. Daniel comprou uma grande variedade de tintas e pincéis, um cavalete e uma tela de tecido. Ele estava decidido a se desconectar do caos noticiado nas redes sociais e reimaginar um mundo perfeito em que ele e sua esposa estivessem livres do vírus e do isolamento, e faria isso com suas próprias mãos. O designer ficou momentaneamente de lado e deu espaço novamente ao jovem pintor sonhador, que agora deslizava o pincel com suavidade na tela, usando técnicas variadas para dar a devida profundidade e vivacidade que desejava a sua obra-prima. Dia após dia, Daniel manuseava os pincéis com paciência, precisão, determinação e elegância, tal qual um espadachim numa demonstração de sua arte marcial. E a imagem que se revelava na tela numa tempestade de cores e traços delicados que lembravam uma pintura de Monet era a paisagem bucólica de um sítio entre montanhas, sobre as quais se erguia um sol resplandecente, que iluminava toda a campina com vida e fulgor. Nela se destacava uma grande araucária, sobrevivente de tempos ancestrais, na qual repousava o último e o mais importante detalhe de sua tela: a figura esbelta e feminina de sua esposa. E no momento em que Daniel estava prestes a finalizar os últimos detalhes do retrato diminuto de sua esposa, seu lado artístico relegado rompeu com sua persona mundana e fez uso de sua liberdade criativa para reimaginar as madeixas de Sara, não mais escuras e presas em seu coque costumeiro, mas rubras e soltas numa profusão de fios soltos ao vento. Daniel sorriu satisfeito, um sorriso levado, orgulhoso de sua pequena travessura. Naquela noite ele custou a dormir, envolto num misto de pensamentos que o levavam a se culpar por atentar contra a imagem de sua musa, ao mesmo tempo que também o faziam refletir em como seria a vida, caso Sara ainda fosse a jovem vivaz de cabelos vermelhos, que andava na garupa de sua moto e compartilhava de sonhos utópicos, regados a vinho e alucinógenos. E naquela mesma noite, a jovem Sara de sua tela o visitou em seus sonhos, envolta num véu de cores vibrantes, trazidas à vida por suas próprias mãos habilidosas, o seduzindo com beijos úmidos da cor carmim e o consolando num abraço que deixou marcas violeta em sua alma. Na manhã seguinte, Daniel acordou chorando lágrimas que desceram sobre seu rosto, numa profusão de tons ciano que fizeram de seu semblante uma verdadeira aquarela de tristeza e euforia, imune a qualquer solvente de realidade. O pintor renascido deixou de lado seu trabalho mundano e passou a se dedicar integralmente à sua verdadeira arte. Dia após dia, Daniel contemplava sua obra-prima e o infinito de possibilidades que tinha diante de si. Em suas mãos, o poder de reimaginar sua história, de redesenhar o seu futuro, de transgredir o fio da realidade e reivindicar para si tudo aquilo que lhe foi negado. E assim o fez acrescentando 2 crianças à tela, um menino e uma menina, pintadas com um traço deveras delicado e nas cores mais vívidas possíveis, irradiando a tela com sua alegria multicromática, ao lado da donzela de cabelos rubros e selvagens que era sua mãe. Em seus sonhos, Daniel foi visitado inúmeras vezes por sua família tinturiada, sendo contagiado pela alegria irradiante de seus filhos de feições rosadas e adulado por ondas de um amor amarelo canário que o convidavam a ficar naquele paraíso onírico cromático. Um convite ratificado pelo olhar verde esmeralda que Daniel havia meticulosamente colorido sobre o castanho opaco dos olhos da pintura original de sua esposa, que agora em pouco lembrava a mulher frívola com quem havia se casado, tendo transcendido para a musa que havia idealizado e cujo semblante lhe convidava a prazeres que somente seu espectro cromático era capaz de proporcionar. No entanto, faltava um único detalhe para que a tela de Daniel ficasse completa. Um último passo para finalmente concluir sua obra magna. E ele sabia o que fazer. Daniel reuniu todos seus potes de tinta e preparou um verdadeiro coquetel cromático, o qual esquentou no fogo e depositou numa taça de prata. E envolto pela nuvem de vapores que se formou após aquecer todas as tintas à base de óleo e acrílicas,
Daniel sorveu a substância pegajosa que desceu vagarosamente por sua garganta, espalhando a tintura por todo o seu ser. E pela primeira vez, Daniel pôde ver sua família cromática fora de seus sonhos. Eles estavam todos de mãos dadas, irradiando suas cores esplendorosas por todo o ambiente de sua sala de estar, o encarando com seus olhos aquarelados, quando então, sua musa cromática finalmente lhe estendeu a mão e ele pode finalmente sentir seu toque de branco paz. Depois de alguns dias sem Daniel ter retornado suas chamadas, Sara retornou à cidade para descobrir o que se sucedeu com seu marido. Quando abriu a porta do apartamento, um forte cheiro de tinta invadiu seus pulmões. Todos os ambientes do apartamento estavam como de costume, com exceção da sala de estar, tomada por instrumentos de pintura e por manchas de tinta por toda a mobília. Para seu alívio e tormento, Sara não encontrou nenhum sinal de Daniel no apartamento. Em seu lugar, o que encontrou foi uma belíssima pintura, uma paisagem bucólica na qual uma família de 4 pessoas descansava próxima de uma grande araucária. A mãe, de cabelos rubros, brincava com o casal de crianças que pareciam 2 querubins saídos diretamente de uma obra de Botticelli. Mas o que mais chamava de atenção era a figura paterna, cujos contornos irregulares e cores cruas contrastavam com a paisagem colorida, e cujos olhos azuis, opacos e vazios, fitavam o horizonte com tons de tristeza e nostalgia. A arte deu a Daniel um refúgio, uma chance de fugir do cinza sufocante da realidade, um mundo onde ele podia reescrever a realidade em cores vivas e emoções profundas. Mas ao transformar a tela em um novo mundo, ele se perdeu entre a beleza da criação e a solidão do isolamento. E você, ouvinte, até onde estaria disposto a ir para escapar de uma realidade que já não oferece cores? O conto Cores Vivas foi publicado no 3º volume da antologia Dor, Loucura e Morte, publicada pela editora Arame Farpado. Caso queira ler este e outros contos, você encontra o link da antologia na descrição do vídeo. Não esqueça, ouvir é bom, mas só quem lê dá asas à imaginação. Por hoje, a capivara repousa. Mas as histórias, elas nunca cessam.